Eu sou Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E nem vem que não tem. Eu sou Gabriel Gaspar, desgraçado. Que isso. Nosso Simonal, nosso musical ele, ó. Que isso. E está começando Enquadrando, um podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho amigo Gabriel Gaspar, e editado por aquele que não é carioca, mas também mora no nosso coração, Marcelo Zaniolo. Mas tem ginga de carioca. Tem ginga, né? Mas não tem malandragem carioca, não. Não tem nenhuma. Isso aí, realmente. Quando o Zaniolo esteve no Rio, eu tive que fazer altas ideias, assim, pra ele não morrer. Você lembra da gente explicando pro Zaniolo como é que funcionava a sueca no trem? Ah, é, né? Ele achava isso... Sueca, pra quem não sabe, é um jogo de baralho. Exatamente. É um jogo de baralho praticado em botecos, estabelecimentos, né, em geral, e também no trem no Rio de Janeiro, né? E faculdades também. Faculdades é clássico, claro. Fábio e Daniel preocupados comigo só porque eu resolvi andar sozinho com o telefone na mão pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. Realmente, o Rio não é para amadores. Mas deu tudo certo. Hoje a gente está abordando um filme brasileiro, um filme que tem bastante da alma carioca, e o Enquadrando acaba falando sobre muitos filmes internacionais, e a gente fica sempre com essa dívida de falar um pouco do que é nosso, né, do que é brasileiro, mas hoje estamos pagando um pouquinho dessa dívida com Cidade de Deus. Filme de 2002. No nosso programa especial. Programa que número, Fábio? Que a gente tá? Ah, esse é o programa número 50. 50, cara. Pô, olha aí, caraca, porra, meia centena, porra. Caraca, muito bom, exatamente. Quem diria que a gente chegaria tão longe? Quem pô? diria que a gente ia chegar até aqui, Quem diria, né? Eu não imaginava, não. Sem atrasar um. Impressionante. Isso é realmente impressionante. Atrasou um diazinho no máximo, Não, né? isso é chocante, assim. Conhecendo a gente, isso é chocante. É, mas olha que legal, né? Filme, pô, dos diretores Fernando Meirelles e Kátia Lund, com roteiro de Braulio Montovani e baseado na obra de Paulo Lins, que é um romance com o mesmo nome do filme, né? Cidade de Deus. Filmaço, Né? aço. Cara. Meu Deus do céu. Já deixo aqui de antemão, cara. Pra mim, esse é o meu filme brasileiro favorito. Pra mim, pessoa física, CPF, Gabriel Gaspar. É meu filme brasileiro favorito. Talvez seja meu também. É, Não sei. também seja. Eu ainda tô entre esse e Bacurau. Bacurau é uma obra também que eu curto muito. Não vem que não tem. Mas esse daqui, ele marca também muito um pedaço da nossa história, né? A gente viveu um pouquinho daquilo, cara. Muito mais porque a gente é do Rio de Janeiro, nós quatro Sim. somos do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que a gente vive um pouco disso e o Cidade de Deus, ele acaba conversando muito com a gente. Mais do né? que Então, isso, cara. Ele também editou muita coisa que foi produzida no Brasil depois dele, assim. Então, É, claro. Infelizmente, né, graças a ele, porque assim, é um gênero que eu não gosto tanto, mas surgiu, né, o Favela Movies, né, após ele, tá ligado? Assim, após Sim. a Cidade de Deus surgiu esse gênero, né, o pessoal tentou replicar essa fórmula, né, até quando deu, né, enfim. Eu vou contar pra vocês uma coisa que vai soar snob. Conta, Gabriel, por favor. conta pra nós. Vai soar snob, assim, não tem como, tá? Então se desculpa, já, assim, de antemão. Mas, enfim, não sou uma pessoa que viaja pra Europa desde sempre e tal, mas da minha infância, eu já contei isso em outros episódios, né, meu sonho era viajar pra Grécia. Ah, Gabriel, eu gosto de coisa grega. Desde que eu era pequeno e tal, né, enfim, e aí nunca pude fazê-lo, né, porque viajar pra Grécia não é como viajar pra Disney. E aí, enfim, meus pais não puderam bancar a viagem, e aí eu me formei, eu juntei dinheiro, E anos depois, muitos anos depois, em 2012, juntei dinheiro e viajei, né, de fato pra Grécia. E aí cheguei em Milo, sabe, uma ilhazinha isolada no fim do mundo, na Grécia. E aí, eis que encontro, sabe, em Milo, vendendo, sabe, várias blusas de filmes, sabe, filmes do Kubrick, de filmes, sabe, assim, Sétimo Selo. E entre essas blusas estava lá, em uma ilhazinha no meio da Grécia, uma blusa amarela de Cidade de Deus, do Zé Pequeno incrível, Criança tirando Foda. de cima pra baixo, sabe? Sim. Com a bananeira atrás, é claro. Exatamente, Não tem você como. fica, caralho, mano, olha só onde chegamos? Cara, esse filme ganhou uma projeção, cara, inacreditável mesmo, assim. Botou o Brasil de volta no cenário, assim, realmente. Muito foda. Eu acho que ele chega a revolucionar um pouco, né? Ele vai estar em todas as listas de melhores filmes da história do cinema. É. Ele tá. Então, assim, ele tá em outro patamar. Não dá pra falar só que ele foi importante pro Brasil, não. Ele foi importante pro cinema. Ele é importante para a história do cinema no mundo, né? Então, Exatamente. cara, vamos falar um pouquinho dessas pessoas que participaram, né? Porque a gente tá falando da elite do cinema brasileiro, né? Do início do novo milênio, né? Simplesmente elite. Eu ia começar falando sobre a Kátia Lund, né? Ela já trabalhou antes, né? Com Walter Salles, né? Que também é produtor do Cidade de Deus, né? Não sei se você sabe, mas ele também é produtor. Mas antes ela já trabalhou como assistente de direção em Central do Brasil. Outro filminho. Né? Um outro filme que ganhou uma projeção, né? Gigante pro Brasil, né? Sim. E a Kátia Lund tá lá. Ela dirigiu e escreveu junto com o João Moreira Salles o documentário
documentário Notícias de uma Guerra Particular, né, de 99, Muito que bom. foi um material utilizado de inspiração para a Tropa de Elite, né? Então, essa é a Katia Lund, que vai participar aqui. E aí a gente também tem Fernando Meirelles, que, dirigiu Jardineiro Fiel, 2005, Ensaio sobre a Cegueira, 2008. Recentemente tem um filme dele, Dois Papas, 2019. E o nosso, claro, ainda vai ter mais gente, né? Mas o nosso roteirista, o Braulio Montovani, Monstro, foi né? roteirista de O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, Tropa de Elite e Tropa de Elite 2. Assim. Não, o problema todo, problema não, né? É que esse é o primeiro trabalho do cara, né? Isso é que é foda, não né? são os primeiros trabalhos de todas essas pessoas, né? Mas estão em início de carreira, né? Mas são o início da carreira deles, né? E aí você vai lembrar que quem monta esse filme é o Daniel Rezende, que hoje é diretor, mas ele simplesmente montou e editou Árvore da Vida, do Terrence Malick, só isso. E hoje ele dirigiu Bingo, dirigiu os filmes da Turma da Mônica. Então, assim, sem dúvida nenhuma ali você tem uma super equipe. E como a gente gosta de falar aqui, quando a coisa é pra ser clássico, tudo funciona de forma assim. É o caos perfeito, né? É o caos perfeito. É maravilhoso. Caos perfeito é muito bom pra definir o que Esse filme é o caos perfeito. O que é esse filme, exatamente, né? Caramba. São quase, realmente. sei lá, 180 personagens. É uma parada assim, é estratosférico, 150, sabe? É uma loucura. Incrível. A gente tava falando da importância do Cidade de Deus enquanto obra pro cinema. Pra produções nacionais, o Cidade de Deus, ele cumpriu um papel também muito importante, porque ele vai projetar uma nova geração de atores, sobretudo atores negros, né? A gente tinha uma defasagem, e é por isso que a maior parte desse elenco é composta de não atores iniciais, né? Eles vão ser trabalhados pra isso, porque há uma falta no mercado de atores negros. Sim. Então, o Cidade de Deus vai cumprir também essa lacuna, e a partir da produção, uma escola de atuação vai ser mantida com os remanescentes do filme, e vários atores que participaram do filme, né, ganharam projeção, né, participaram de outras obras. É realmente muito significativo, assim. E aí é por isso que eu acho que o Fábio falou de Bacurau, também é um filme muito, muito interessante, mas eu acho que, assim, Cidade de Deus tem um peso maior pra nós. Que também já foi abordado aqui no Enquadrando. É Enquadrando 4, né? Não, porque era sobre um gosto pessoal que a gente tava falando, né? Um pessoal, e aí eu fico na dúvida qual é o meu preferido de fato. Não, e olha só, Bacurau também vai trabalhar com não atores, né? Muito também. Acho que aqui mais, em Cidade de Deus mais. Não, aqui muito mais. Aqui total, né? Mas né? E é por isso que eu acho que pra mim, assim, botando na balança os dois, pra mim pesa muito o Cidade de Deus como realmente uma maior projeção nacional, assim, maior expoente nacional. Essa escolha é interessante, né, de você ir pros não atores que eram, larga maioria, moradores de comunidade, né, porque você vai ter uma autenticidade incomparável, inalcançável, né, e aí realmente o trabalho dessa oficina é assustador da diretora, né, que vai conduzir esse treinamento. É polêmico também, essa questão é bastante polêmica, mas o resultado é incrível e você vai ter uma autenticidade, assim, que é incomparável, porque também esses atores, esses não atores que vão se transformar em atores, eles levam a sua vivência, levam gírias, improvisam, levam a realidade de fato, que muitas vezes não tá no livro, que não tá no roteiro. Então, é isso, vai criar essa honestidade no filme, essa verdade no filme que a gente sente em cada cena, em cada momento, assim, é espetacular. O filme tá baseado justamente nisso, né? Exatamente. Nessa não interpretação, né? Mas sim nessa vivência desses atores. Exatamente. A gente vai falar bastante aqui de improviso, de cenas que estavam pensadas pra ser de um jeito e saíram de outro, porque realmente a colaboração ali foi muito orgânica, né, desses atores. Esse método, né, que a gente tá falando aqui, assim, de uso, né, de não atores, desde sempre, né, o Fernando Meirelles, ele tinha essa intenção, como ele ia falar sobre várias décadas, né, da Cidade de Deus, ia falar sobre, né, uma quantidade de personagens muito grande e tal, então, assim, ele queria que, de fato, nós enxergássemos pessoas daquele mundo, daquela realidade, porque ele falava isso, né, porque esses atores já estão prontos, cabe a ele encontrar, descobrir onde eles estão e treiná-los para que eles exponham seus talentos, né? E aí ele tinha, sei lá, não sei quantas comunidades no Rio, não sei quantas milhares, centenas de milhares, né, de pessoas vivendo nessas comunidades, e ele tinha que encontrar nessa região pelo menos uns 10, 15 atores ainda não descobertos. E aí o que ele fez, cara, assim, foi muito louco, porque ele começou a criar em várias, né, comunidades, oficinas de atores. E ele não falava, né, que o objetivo final era fazer um filme, sabe? Ele nunca falava isso, ele nunca expunha isso, né, que
que o objetivo final era fazer um filme. E aí ele, enfim, ele criava essas várias oficinas pra pessoas que quisessem, por conta própria, né, se apresentar e querer entrar naquela oficina e fazer, mas elas não sabiam, né, que na verdade elas estavam em um grandíssimo teste de elenco, né, que duraria meses, né. E aí ele foi recebendo essas pessoas em oficinas em vários locais, né, ele foi tendo preparadores de elenco pontuais, né, em várias dessas oficinas, né, que foram treinando essas pessoas, esses voluntários, e sempre treinavam em cenas que eram muito parecidas com as cenas do filme, né, para que esses professores, treinadores, né, pudessem observar como essas pessoas, né, iriam improvisar nessas cenas. E aí até que teve o dia que o Fernando Meirelles e a Kátia foram, de fato, né, nessas oficinas assistir esses ensaios. Por incrível que pareça, assim, a Kátia já era relativamente famosa por conta do filme que ela tinha feito, né, sobre crime organizado, sobre periferia e tal. Então, assim, quando ela chegava, o pessoal meio que já sabia que ela era importante de alguma forma, mas o Fernando Meirelles ninguém conhecia, ninguém fazia ideia quem era aquele cara. E ele sentava do lado ali do professor, do preparador de elenco, ele ficava dando uns palpitezinhos, os atores, eles achavam que o Fernando Meirelles era tipo um assistente, um auxiliar dos professores, sabe? Ele achava que ele era um ajudante. Ele não tinha ideia que o cara era o diretor de fato. E aí, eles se abriam, e aí conversavam com ele, e aí erravam, e aí pediam opinião pra ele. Após, assim, quase tipo 2 anos de oficina de atores, o Fernando Meirelles reuniu esses professores, né, mentores, treinadores e tal, e aí formou esse elenco, assim, né, de aspas, não atores que participaram do filme como um todo. Foi muito louco, porque não foi um teste, né, normal, convencional. É muito foda, porque, cara, eu descobri o Leandro Firmino, cara. Que isso, sabe? Que isso? É porque ele é um fenômeno nesse filme, sabe? Cara, o Leandro Firmino, vou falar até uma coisa em particular dele, cara, que isso aqui é engraçado. O Leandro Firmino, pra quem não se recorda, é o ator que faz o Zé Pequeno adulto, né, que é um cara violento, um cara agressivo, um cara, assim, né, com ímpetos de raiva. E o Leandro Firmino mesmo, ele sabe? É o oposto disso, completamente. É o oposto, assim, era um doce de pessoa, era um amor, tratava todo mundo bem. É o cara que fazia panos quentes em toda a briga. Ele tinha que fazer o papel do Bené. Ele tinha que ser o Bené. Né, emocionalmente ele era meio que o Bené, mas assim, ele tava cotado pra fazer o Zé Pequeno. E aí o que a Fátima Toledo até falou, né, sobre ele, que ela reparou que sempre que mexiam no cabelo dele, ele ficava levemente incomodado, sabe? Quanto mais mexia no cabelo dele, ele ia ficando meio irritadiço. E aí quando ela reparou isso, né, que esse era, digamos assim, o ponto fraco dele, sabe? Antes de qualquer cena dele, como Zé Pequeno adulto, sabe? Ela chamava pessoas aleatórias da rua pra entrar no estúdio e ele ficava sentado na cadeira, todo mundo começava a mexer no cabelo dele, bagunçar o cabelo dele, mexer, até ele ficar muito puto. E aí ele entrava em cena e começava a gravar como Zé Pequeno, sabe? Então assim, pô, esse foi o gatilho dele, cara. Assim, o Gabriel entrou aqui numa das polêmicas desse filme, né? Que foi essa preparação de elenco feito pela Fátima Toledo. Isso foi bastante debatido na época, porque ela usa esse método de que ela vai arrancar desses não atores a emoção que é necessária pra cena, e ela vai fazer o que for pra arrancar realmente essa emoção. Isso foi muito debatido na época, porque criava esses atritos. Se 2 personagens têm que ter um atrito em cena, ela criava o atrito entre esses 2 atores. Foi muito polêmico. Ela usava traumas pessoais, né? Da pessoa, né? Pra pessoa resgatar aquela emoção específica do ator, e muitas vezes, né, a pessoa, ela fazia cenas brilhantes e após o filme saía de lá traumatizada. Vou te dar um exemplo, é o garotinho que toma um tiro na mão ou no pé. Todo mundo lembra dessa cena. O garoto tá se acabando, né? O garotinho se acaba de chorar. Criança não ator, uma criança não ator. Uma criança não ator, é isso aí. Como é que ela conseguiu fazer aquele garoto chorar? Estão ligados como é que ela conseguiu? Não, eu não sei como. Ela perguntou pro garoto, basicamente, assim, qual é a parada que mais dói pra você? Aí ele falou, pô, é dor de dente. Aí ele, então, olha só, você vai imaginar que a dor tá saindo do teu dente e tá indo pro seu pé. E aí o resto é o garoto. É mérito realmente. Mas isso aí, eu acho isso aí até de boa. Sabe que é pior? Não, calma. Não é só isso. Tá. Até aí, ok. Até aí até vai. Não é só chorar. O garoto precisava ficar apavorado com a presença do Zé Pequeno. Então ela colocou o Zé Pequeno pra importunar o moleque durante meses. Durante meses o cara chegava e dava uma zoada no garoto. Durante meses isso aconteceu, ao ponto do garoto querer nunca estar na presença do Zé Pequeno. Então quando ele faz a cena com o Zé Pequeno ali na frente dele, ele tem o gatilho que ele precisa. Ele já está traumatizado, né? Ele tem o raciocínio da meu dente ir pro meu pé, e ele ainda tem o pavor de ter o cara na frente dele ali, gritando com ele. Então, meu irmão, é aí que entra realmente é genialidade ou é abuso, né, cara? Isso é um abuso, né? Isso é um abuso. Abuso.
Abuso. Então, assim, a Fátima Toledo, ela é uma pessoa que é estudada pelos seus métodos, né? Ao longo de vários filmes relevantes na história do cinema brasileiro, né? Só que, realmente, assim, seus métodos, hoje em dia... são absolutamente contestáveis. Exato, né? E até, por muitas pessoas, eu incluso, reprováveis. É claro. Provavelmente a gente pode estabelecer que contestável era na época. Hoje é reprovável já. Sim, acho que é isso. O Gabriel tocou num ponto também da preparação que é muito importante, que é o fato deles pegarem não atores e tentar trabalhar a formação desses não atores a partir da realidade deles. Óbvio que isso já era pensando, né, na realidade do filme, né? Você tá pegando atores de comunidade, claro. Você precisa retratar a comunidade, faz muito sentido. É muito similar, se a gente for contrapor aí ao método, né, do Paulo Freire, por exemplo, um educador muito famoso, que alfabetizou a partir da realidade do aluno, né? Essa ideia de alfabetização vem a partir de instrumentos que o aluno tá te dando. É exatamente a mesma coisa aqui. Você tá sendo instruído na arte da atuação a partir de vivências que você tem na sua vida real. Sim. E um dos processos que vai ajudar o filme nessa preparação que o Gabriel acabou de contar aí é a ideia de que todo final de aula era trabalhado o improviso. Esses atores tinham que fazer uma mini cena ali que eles criavam os diálogos e eles apresentavam no final. Isso vai fazer com que, na hora do filme, o improviso seja algo muito natural, porque eles ensaiaram o improviso como se fosse parte do método, de fato. Improvisar virou parte do conteúdo e não algo que é um talento individual. Eles ensaiaram isso. Então, tornou a coisa lá no final muito mais eficiente. É o que a gente tava falando no início, é o caos perfeito, porque no fundo você tem um roteiro, mas você tem improvisação, você tem um excesso de realidade, de vivência e que entra em equilíbrio e entrega um filme que é um clássico. É isso Daniel, aí. perfeito isso que você falou do Paulo Freire, cara. Os preparadores de elenco, eles falam Paulo Freire como uma inspiração pro método de preparação desses atores, cara. E uma coisa que eles fazem o tempo inteiro na preparação e fazem no filme, cara, isso é até curioso, porque o filme é um filme que se passa nos anos 60, 70, 80, né? Um filme, aspas, de época, mas você vê no filme sendo usado várias gírias, expressões posteriores, expressões, né, dos anos 2000, porque é exatamente isso, assim, eles viravam pra esses não atores e falavam assim, não decore o texto, não quero que ninguém decore o texto, quero que vocês entendam a intenção do texto, e aí esqueçam, vão pra casa, vou tirar o texto de vocês entendam a intenção daquele personagem, e aí vocês vão ficar 2 dias sem ler o texto, e aí quando chegar lá vocês vão falar com suas palavras, com suas próprias palavras, né, o que o cara quer dizer naquela cena, sabe? E aí de fato falavam com suas palavras, usavam gírias e expressões que não eram daquele período histórico, mas que eram deslocadas de uma precisão histórica, mas que traziam muita verdade, muita realidade na atuação dele. E você vê, né, que isso acaba contribuindo tanto pro realismo do filme, né, e é um ponto que a gente deve abordar, né, falar um pouco desse realismo, mas contribui também porque os atores, eles estão basicamente escrevendo também, né? Então. Porque quando eles estão improvisando e colocando as próprias palavras nesses personagens, eles estão também ajudando a como deveria ser esse roteiro aqui, né, que deveria expressar isso aqui. E é aquilo ali que eles estão fazendo. Então, é como se estivessem colocando a própria realidade deles ali, né? E também a visão artística, né? Uma visão artística, claro. E o que é interessante é você perceber que essa linguagem, que é entre aspas do improviso, que é também da autenticidade, né, do que tá de fato dentro daqueles atores contribuindo para a construção dessa história, ela parece que tá incorporada em tudo. E também na edição, porque você vai ver que a edição, ela tem uma, entre aspas, uma aleatoriedade que faz sentido, né? Como eu falei aqui, um caos que faz sentido, e parece que na verdade na mesa de edição, na ilha de edição, você vai encontrando as cenas e o jeito da cena ser filmada, a conexão, os cortes que eles precisam, né, de uma forma um tanto improvisada, no feeling, né, pra passar a mensagem ideal. Então parece que o filme realmente ele é e não é calculado, né? Ele é orgânico ao mesmo tempo, ele é todo pensado, é genial, cara. O Daniel Rezende, eu vi uma entrevista recente dele, agora com os 20 anos de Cidade de Deus, tiveram algumas entrevistas, e ele falou que, assim, na maior parte das vezes o problema da montagem é ter falta de material. Só que aqui, em Cidade de Deus, o problema era o inverso. Tinha muito material. Sim. Então ele não sabia exatamente como montar, por exemplo, a cena do início. A cena da galinha. Da galinha. Então, ele não sabia exatamente como montar, e ele vai ter um gatilho através da ideia do som. O som
da lâmina incomoda ele. Ele fala, isso tá me marcando, então vou botar isso na montagem também. E é muito marcante o som da navalha, né? Você vai vendo a navalha. Não, e aí é interessante você imaginar o seguinte, se você tem uma cena em que essa faca, ela tá sendo filmada, em que ela tá sendo amolada, afiada na pedra, você tem ali, a própria cena tá te oferecendo um tom pra cena, que é um tom mais agressivo, de uma lâmina sendo afiada, mas também um ritmo, né? Que é o ritmo de como aquele amolador está passando a lâmina na pedra. Então, começa a estabelecer na cena um tom e um ritmo que ele pode começar a buscar, né, cenas no seu arsenal pra montar dessa forma em que, no primeiro momento que ele estabeleceu, vamos dizer assim, a cena matriz, a cena que vai determinar esse caminho pra ele. É sensacional. Você tocou no ponto, porque ele trabalha também com música. Ele era DJ. Então, quando ele tá ouvindo o barulho da lâmina, ele tá associando ao ritmo. E aí ele faz exatamente o que você acabou de dizer. Ele vai usar vou usar isso como um ritmo pra montagem. Então, assim, bom. É realmente aquele conjunto de encontros felizes na produção que vai dar lá um resultado, né, final que não podia ser diferente. Mas antes da sinopse, eu gostaria de lembrar que o Enquadrando, ele tem uma campanha no Apoia-se, onde você pode ajudar esse projeto a continuar, existir e progredir, né? Você, de repente, quem sabe um dia expandir, conseguir alcançar novos ares. E pra quem apoia com R$10, existe a recompensa de participar do nosso grupo do Telegram, onde você pode entrar em contato com a gente diretamente lá, discutir sobre o filme, conversar sobre outros assuntos, e tem uma galera muito maneira lá. Então, quem quiser, apoia Enquadrando, e se não puder, não tem problema, divulga Enquadrando. E eu gostaria de agradecer alguns ouvintes em particular, como Breno Gaudio, Alexandre de Salles Bandeira, Hudson Silva, Marcela Takahara, Gustavo Eike Nakandakari e Bruno Oliveira. Galera, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, coração. Fala, pessoal, chegamos no momento Enquadrando agora, cara. Estamos, cara, em um filme icônico, um filme brasileiro, assim, importante pra todos nós. Um filme que eu, pessoa física, Gabriel, me recordo, né, de quando assisti. Eu, particularmente, assisti com os meus pais no shopping Nova América, né, mas é um filme que eu tenho certeza que impactou a todos vocês. Então, eu queria, nesse momento aqui Enquadrando agora, vocês fizessem o seguinte: a gente tem gente de várias idades e tal, né? A gente tem pessoas de várias situações, vários contextos diferentes, e a gente queria conhecer cada um de vocês. Então eu queria que você fizesse o seguinte: tirasse um print, sabe, da sua tela agora, ouvindo o Enquadrando, e compartilhasse ele no Twitter ou no Instagram com a hashtag Enquadrando Agora, e dissesse quando e como vocês assistiram Cidade de Deus pela primeira vez. Isso é um desejo pessoal meu, galera, assim, desculpa. Eu queria saber como o nosso público, sabe, consumiu Cidade de Deus pela primeira vez, sabe? Como foi essa experiência? O Gabriel vem tornando o Enquadrando Agora tão complexo que daqui a pouco ele vai pedir pra pessoa plantar bananeira, escrever uma experiência com o filme, tirar a foto plantando bananeira. Pô, você queria saber, pô, foi no cinema, foi em casa, foi com meu pai, foi com minha... Sabe, eu acho que todo mundo se recorda quando assistiu Cidade de Deus pela primeira vez. Então é isso que eu quero, essa memória sua. Eu não me recordo. Eu também não me recordo, não. Real, eu não recordo, real. Eu não me recordo a primeira vez que eu vi, não. Porra, vocês são horríveis. Sinopse. Buscapé conta a história da favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, enquanto busca realizar seu sonho de ser um fotógrafo. É isso aí, tá vendo como é que é perfeito? O nosso caos é perfeito também, Fábio. A tua sinopse puxou meu tema. Puxou o tema de todo mundo aqui, né? Então... Mas como o Rodrigo falou primeiro, vai lá. Eu vou aproveitar, eu falei primeiro. Vai lá. Você fez uma sinopse que basicamente destaca algo muito importante. Ainda que você comece falando de Buscapé, dá uma sensação de que não necessariamente ele é o grande protagonista dessa história, e sim Cidade de Deus. Talvez seja esse o grande trunfo e a grande dificuldade desse roteiro. É você focar em construir uma história de uma comunidade em que você vai estabelecer a Cidade de Deus como uma protagonista. A gente já falou sobre isso quando o cenário é um protagonista. É muito difícil fazer isso porque você já percebe pelo início do programa a quantidade de personagens, a quantidade de pequenos arcos, a quantidade de grandes arcos, e você não transformar isso simplesmente num grande documentário. É você transformar isso num filme, em algo cinematográfico em que você vai ter envolvimento com esses personagens que muitas vezes eles vão ser deixados pra trás durante a história. Eles participam muito pouco, ainda que tenham uma importância. Então você tem que gerar identificação no público, envolvimento naquela história, porque a gente não necessariamente vai se envolver simplesmente com a Cidade de Deus, né? E aí tá, né? O Buscapé vem como o nosso, entre aspas, eu não digo que ele é o protagonista, mas ele tem protagonismo. É um pouco diferente, em que ele conduz a gente até a protagonista, que é a Cidade de Deus, porque
porque ele tem acesso àquilo. Não, é uma coisa interessante porque é uma coisa meio metalinguagem, meio diegética, porque ele de fato ele vai ser o fotógrafo que tem acesso à Cidade de Deus e vai se destacar por isso, mas ele também nos leva para a Cidade de Deus com esse protagonismo e ele acorda, ele é a conexão entre as cenas, entre esses arcos. Né? Ele é o contador da história. Ele é o contador da história. Ele é o nosso narrador do filme. Exatamente. Perfeito, realmente assim, porque nós nos conectamos, né, realmente mais a dramas pessoais do que a datas e fatos históricos em si ou a um local específico, né? Então, é um filme, né, que claramente, como é a Cidade de Deus, tem como protagonista a Cidade de Deus, a localidade de Cidade de Deus, né, durante umas 3 décadas, é impessoal. Exato. Buscapé, ele, de fato, é uma materialização de um narrador, de algo, né, por quem nós podemos nos apegar, né, nessa jornada, sabe, pra gente se importar com a história, de fato, daquele local, embora a gente não se importe boa parte do tempo com a história dele em específico. É muito interessante essa habilidade, sabe, que o roteiro tem de ter um narrador, de ter um drama pessoal em que pontualmente a gente se importa às vezes com ele, mas ele não rouba o protagonismo de fato do local, ele não rouba, da história daquela região, sabe? Então assim, pô, é muito delicado e muito absurdo e muito bem feito. Exatamente. Sabe? Eu acho que é exatamente isso, é como se fosse um processo meticuloso. Você falou uma frase muito boa. Ele e outros personagens não podem roubar esse protagonismo da Cidade de Deus, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que, de alguma forma, a gente tem que se identificar com o Buscapé. Olha como é difícil, eu preciso identificar a parte dessa história que pra mim é relevante de Cidade de Deus, encontrar seus arcos principais. Dentro desses arcos principais, né? A gente tá falando aí de um tempo muito longo. Você tem que encontrar os personagens principais. Dentro desses personagens principais você vai encontrar os personagens coadjuvantes que ajudam a contar a trajetória desses personagens, que vai reverberar, que vai refletir em Cidade de Deus. Então assim, é um trabalho meticuloso em que você às vezes tem uma cena com um personagem que aparece uma vez. E essa cena não pode estar jogada, ela tem que fazer sentido pro contexto e participar dessa história de alguma forma. Então é um trabalho de costura, identificação absurdo. Eu gosto de fazer minhas analogias. A galera tá ligada aqui. Quando eu falei lá de Doutor Estranho, eu falei do quebra-cabeça, né? Eu acho que aqui você tem, na verdade, corda. É uma corda cheia de nós, né? É um emaranhado de tecidos, assim, de cordas cheio de nós, em que uma corda vai se conectando à outra, né? Porque você tá falando de um emaranhado muito mais complexo que a Cidade de Deus. E esses nós, muitas vezes, ele é dado ao redor do Buscapé. E a prova disso, clara, é a primeira cena, em que em dado momento ele tá simplesmente, literalmente no meio, no centro, né, de um conflito que é o conflito mais importante pra história. Ele tá no meio, né, na frente da galinha, em que ele tem o grupo do Zé Pequeno de um lado e ele tem a polícia do outro. Então, ele é o nó desse conflito principal que vai trazer a resolução do filme. Não só essa cena é esse nó, como você vai ter outras cenas assim, mas é um ótimo exemplo. A primeira cena já é um ótimo exemplo disso. Cara, e eu acho legal porque essa cena, ela vai introduzir o filme e ela vai colocar alguns elementozinhos ali em cena que você não tá esperando que eles tenham necessariamente um sentido, mas eles têm um sentido lógico. Eles têm. Então você vai ver a cenoura sendo descascada, a galinha sendo depenada. Exatamente. E depois você vai conectar isso com personagens do filme. Com os personagens e seus apelidos, o cenoura, o mané galinha. Então você vai ver que a edição ela vai intercalar cenas, muitas cenas onde você tem uma handcam, né? A câmera na mão, tudo balançando, sempre balança, né? Sempre a câmera dá uma balançadinha, então agitado. Você não consegue ficar parado ali, né? Tá sempre um caos, sempre alguma coisa acontecendo. Sim. Faz aquele plano holandês, né? Você vê os personagens meio de lado, tudo assim, inclinado. Né? Tudo inclinado. Os planos têm uma duração bem curta, tem momento que, cara, muito rápido. É uma perseguição desenfreada mesmo, né? Parece um filme do Bourne, né? Corta pro lado, corta pro outro, a galinha vai na frente. Exatamente. E eu acho legal porque a capacidade que esse filme tem de fazer você se importar com pequenas coisas, sabe? Parece que essa galinha é o seu protagonista do início do filme, sabe? Porque você já começa a ver ela numa situação desesperadora. Ela tá na situação do Buscapé, exatamente do Buscapé, né? Sim, exatamente. Então você vai ver a galinha nessa situação desesperadora, né? E você vai construindo esse desespero com a faca, com a outra galinha sendo depenada, né? Sendo jogada dentro d'água. E ela vendo. E ela vendo a outra galinha sendo depenada. Ela né? amarrada, né? E ela consegue se soltar e ela vai correndo até o momento em que ela encontra o nosso, de fato, protagonista, né? E aí esse encontro, a gente poderia pensar que eles têm mais ou menos o mesmo sentimento, ele e a galinha, né? Exatamente. O Gabriel tá em dócil ali, deixa o Gabriel falar, pelo amor de Deus. Tá em dócil. Assim, eu gostaria de parabenizar, né, todos os integrantes. Não, metade da pau do Gabriel é a galinha. E a gente tá falando da galinha. Deixa ele falar da galinha, gente. Exatamente. Porque, vocês de fato abordaram de forma perfeita tudo que há nessa introdução brilhante. Tudo, não deixamos nada pra ele. Ele tá puto. Foi mal, desculpa. Tá puto. Estragamos, ele tá puto. Estragamos. Não tô. Estou
tô surpreso com a capacidade cognitiva dos meus companheiros aqui, porque realmente foi brilhante. Mas assim, realmente essa introdução que, pra mim, é de fato uma das maiores e melhores introduções da história do cinema. Como falei pra vocês, chamo de O Pequeno Conto da Galinha. Né? O filme começa, né, de fato, com essa galinha amarrada, cercada por todos os lados, observando, né, outras galinhas sendo mortas, né, depenadas, e observa cenouras sendo cortadas, galinhas, como uma galinha, sendo depenadas, e todas as galinhas que estão naquela situação, né, amarradas ali, estão ali esperando o abate. De entrar pro caldo. E aquela galinha, em específico, ela observa e consegue fugir, sabe? Consegue, né, sair correndo, e aí parte atrás dela o Zé Pequeno, né, e parte todo mundo atrás dela e tal, né, até que chega um ponto em específico, né, que ela tá ali em um corredor, de frente a essa galinha, chega, né, o nosso narrador, nosso parcial protagonista, né, como a gente falou antes, né, que é o Buscapé, e os dois ficam frente a frente. E um é o outro. Os dois em um local, brigando pela sua sobrevivência, vendo todos os seus semelhantes serem mortos, sabe? E buscando uma saída para aquele local. O Buscapé e a galinha são a representação do outro. E é interessante porque todo o filme, né? Vocês falaram sobre outras formas simbólicas, mas para mim todo o filme é circular. É um ciclo que se repete o tempo todo. E aí nesse momento, né, que, né, de fato, né, o Buscapé olha, né, para sua representação animalizada e a câmera começa a girar em torno deles, fazendo aquele efeito Matrix, sabe? Começa a fazer aquele círculo em si pro tempo voltar atrás, né, sabe? É a representação simbólica, né, de que estamos vendo a partir de agora, sabe? Uma história contada por esse protagonista, contada por essa galinha, que é o protagonista do primeiro ato, do breve conto da galinha. É uma história contada por esse protagonista, cíclica. Uma história que se repete com o tempo. Cidade de Deus é isso. Acho interessante que essa cena, ela tem muitos elementos que ajudam basicamente esse roteiro, né? Porque você conhece o sadismo do Zé Pequeno nessa cena, claro, né, da galinha. Então você já entende um pouquinho desse personagem do Zé Pequeno. Ele é introduzido muito rápido. É ele que fala, ih, a galinha fugiu, sabe? Tipo, é ele que fala, pega a galinha, e manda a galera pegar a galinha, e daqui a pouco você tá vendo ele mandando a galera dar tiro na galinha. Larga o dedo na galinha! Na galinha, velho. Caralho, coitado. E aí você fica assim, caramba, calma aí. Esse personagem, ele é sádico. Isso já foi introduzido. Você vai percebendo também outros elementos, né? Do próprio ambiente, do próprio cenário. Até que a galinha é quase atropelada pela polícia, sabe? E isso é mais um elemento que vai ser trabalhado no filme. E vai reforçar a relação com o Buscapé. Que é aquele ser que tá entre o Zé Pequeno, entre a polícia, entre o Cenoura, entre todo mundo. Porque nesse espelho que a gente falou aí da galinha, sendo realmente o Buscapé, na fuga da galinha, em determinado momento ela tem que fugir da polícia também. E a gente vai entender em determinados momentos que o Buscapé vai olhar pra figura policial também como algo que ele tem que fugir. Como uma ameaça, né? Como é uma ameaça pra ele. Então também tem esse subtexto aí no conto inicial aí da galinha. E a gente tava falando de protagonismo, né? Vale lembrar, o Gabriel mostrou a capa do filme em português aqui, foi uma capa nacional. O Buscapé não tá na capa, mas a galinha está. Metade da capa é a galinha. Metade da capa é a galinha, né? Então, de certa forma, o Buscapé está na capa de maneira simbólica, né? Mas isso é um ponto interessante, porque assim, a gente vai perceber ao longo de todo o filme, eu sei que você tá de saco cheio da gente já de falar do arco do personagem, o arco dramático do personagem. O Buscapé não tem um arco dramático cinematográfico, né? Em que ele vai ser totalmente transformado no final do filme. E é porque ele não tem que ter esse tipo de arco dramático, né? A transformação está acontecendo em Cidade de Deus, que é a protagonista. Eu acho que o Buscapé tem um ponto mais interessante. Os conflitos, a gente já falou aqui algumas vezes, o protagonista ele vai passar por conflitos que vão fazer com que ele evolua, com que ele amadureça. Enquanto ele vai vencendo esses conflitos, ele vai amadurecendo e vai se transformando e vai virar nosso herói, né? No final do filme. O Buscapé é diferente. Vencer o conflito pro Buscapé não é ele se transformar e ir se transformando no herói. Na verdade, é ele se manter sem transformação. Ele se manter. Porque os conflitos têm a ver com uma atração para o crime, né? É ele não ser corrompido, né? É ele não ser corrompido. Então, na verdade, ele terminar o filme, é ele terminar sem essa transformação ocasionada pelo crime. É ele terminar column, né? Ele terminar ainda com seu caráter ilibado. Ele terminar sem estar corrompido. E vivo, né? Então é o inverso. E vivo, claro. Cara, e vivo. É foda, né? Todo protagonista tem um arco, né? Que a gente espera que ele tenha um arco, né? E o arco do Buscapé é justamente esse, né? Sim. É não ter um arco, né? É se manter imune ao ambiente. E sobreviver. Né? E sobreviver. E se por acaso ele terminar o filme perdendo a virgindade, ótimo, é um bônus grande pra ele. Pô, é lucro, né? Pô, quem sou eu, né? Pra jogar. Aí é lucro, né? Posso dar uma informação
informação? Só uma informaçãozinha? Informação, porque acho que eu não vou ter outro momento pra dar essa informação. Vai lá. Então, essa ideia toda que a gente tá discutindo aqui de protagonismo ou não, pra imprensa internacional, o fato do Buscapé ser o protagonista da história era muito importante. Tanto que a capa do filme em inglês bota o Buscapé. Claro, capa, claro, né? claro, Aquela claro. cena do beijo e tal. Uhum. O Buscapé, o Alexandre Rodrigues, ele recebeu a proposta de ganhar ou uma quantidade em dinheiro ou ganhar uma participação Na bilheteria. na bilheteria. Ai, meu Deus. E aí, se a gente for levar em consideração um pouco a realidade dessas pessoas naquele momento, né? São pessoas que não são atores, não têm ciência de como funciona o processo, né? Bom, ele escolheu o dinheiro. Em torno de 10 mil reais foi o que ele recebeu pra fazer o Buscapé. Se ele tivesse escolhido a outra opção, realmente a vida dele teria mudado, né? Porque o filme fez aí, naquele período do relançamento internacional, em torno de 33 milhões de dólares, né? Então, ele teria aí pego um bom dinheirinho pra ele, Uma né? bagatela, né, de alguns milhões aí. E os outros atores, eu vi um documentário, tá na Netflix, tá? Esse documentário, pra quem quiser ver, é Cidade de Deus 10 anos depois. É muito bom. E ele fala da realidade desses atores, né? Você vai ver que, assim, o Buscapé ganhou 10 mil reais, foi o que mais ganhou. Todos os outros ganharam valores muito menores, né? Uhum. Então, era uma realidade difícil, bem diferente pra essas pessoas, e naquele momento, 10 mil reais, pra essas pessoas significava realmente uma mudança no padrão de vida, né? Então, Daniel, isso é outra polêmica, né? Assim, do filme na época, né? Você tem o documentário, esse documentário que você tá falando, ele vai tocar nesse assunto, vai mostrar como os atores, eles acabaram ficando, né? Sendo, entre aspas, deixados de lado, assim, né? O próprio Alexandre, ele fala, olha, eu tava em Cannes, né? Numa premiação na Europa, né? E no dia seguinte eu tava no meu quarto, né? Na minha comunidade, né? Pra mim foi um choque. E assim, isso aconteceu com o Leandro Firmino, que é um ator gigantesco, uma grande descoberta. Basicamente você vai ter ali, né? O Douglas Silva, o Darlan Cunha, que eles ganham projeção porque você vai ter esse subgênero, né? Que a gente tá falando aqui que seria o filme de favela. Ele vai ser explorado ainda pela Globo e tal. Você vai ter a série, né? Cidade dos Homens. Eles continuam em evidência, mas é uma exceção, porque é o mesmo contexto de comunidade. Mas, no geral, eles não vão ganhar projeção, né? Eles não vão conseguir se estabelecer realmente como atores, assim. Esse é um outro problema da indústria, realmente, Da né? indústria Porque, assim, mesmo, né? Você tem o próprio Douglas Silva agora indo pro BBB recentemente pra tentar voltar a ter um pouco de evidência. Então, assim, é terrível porque você vai imaginar o seguinte: qual desses atores realmente vai ganhar evidência na Globo e em projeção nacional? Qual deles? Adivinha? Alice Braga e Matheus Nastergalli. Não, né? não. O Matheus Nastergalli, ele já tinha projeção. Já era. Ah, tá. Você tem o Thiago, É o né? Thiago Martins. Thiago Martins. É um garoto branco, cabelo lisinho. Então, assim, ele vai conseguir projeção, né? Ele vai conseguir projeção. Então, assim, é complicado. Como eu falei lá no início, né? É uma etapa a gente ter atores no circuito que tenham essa representatividade, mas as produções ainda continuam colocando essas pessoas como estereótipos Exatamente. bem postos, né? É o criminoso, é o empregado. Quem sou eu pra falar, mas tem um caminho gigante aí pela frente. Tem. assim. Veja o documentário Netflix do Cidade de Deus 10 anos depois. Maravilhoso. A gente tá vendo que esse filme, ele acaba pegando uns elementos que a gente poderia encaixar esse filme num tipo de filme de gangster. Muita gente na internet fala isso, Cidade de Deus é um filme de gangster. É um filme policial. Um filme policial, né? Poderia ser. Acaba que esse filme vai conversar um pouco, na verdade isso é uma percepção muito minha, né? Esse filme conversa muito com, por exemplo, o cinema do Tarantino, pra mim, assim, sabe? Ele acaba conversando bastante, por exemplo, com Cães de Aluguel e Pulp Fiction, em termos de você mostrar uma certa violência, só que essa violência, ela é sempre acompanhada com um tom de humor. Existe um tom de humor no filme que vai acompanhando esse filme, seja nas falas, né, dos personagens, seja na forma, às vezes, até de filmar a cena mesmo, né? Onde você vê uma coisa que traz um humor, por exemplo, a galinha quase sendo atropelada pelo carro da polícia e ela foge assim por debaixo. Aquilo traz um determinado tom de humor pro filme. Tem uma comicidade de situação, né? Tem um cômico de situação também, um cômico de situação, digamos assim. É bom esse nome, Rodrigo. Mas que isso, ele é muito pra gente, né? Engraçado, porque esse humor é muito nosso. Em off, a gente tava conversando aqui antes, e o Rodrigo tava comentando que esse filme, ele foi pro Oscar, né? Mas que não tinha como a academia entender o que é esse filme, sabe? Não tinha como entender, porque ele tem uma linguagem que é muito nossa e talvez até muito carioca, às vezes, em alguns momentos, que pode ser muito específico pra galera do Rio de Janeiro. Sim. Sabe? É perfeito. Esse filme traz uma identificação, né, muito grande pra gente, diferente de outros filmes norte-americanos, europeus, né, em que a gente vê uma representação de máfia e de outras realidades, em que a gente se sente imerso em uma realidade distante de nós. O Cidade de Deus, cara,
cara, eu falo isso como carioca, sabe? Foi o primeiro filme em que eu me senti próximo, representado, como alguém representando a nossa realidade em si. E esse humor que você falou, Fábio, eu vou citar uma cena, né, quase tarantinesca, né, sabe? Que é a cena, né, em que o Zé Pequeno, ele aborda e intimida lá uma Mané Galinha no baile. A cena pesadíssima, que ele abusa sexualmente da namorada do Mané Galinha e a câmera fica focada na guia ali e depois a câmera corta e aí mostra o Mané Galinha revoltado em casa falando: por que esse filho da puta não me matou? E depois corta pro Mané Galinha falando: por que eu não matei esse filho da puta? E aí você ri, aí você acha graça. Exatamente. Sabe, nesse momento, pesadíssimo, extremamente pesado. É bizarro. Na edição você tem uma comicidade, olha lá, né? Tem. O time é cômico dessa cena, quando você faz o corte. E aí eu até faço um exercício aqui. Você, Fábio, em Coringa, ele fala que o humor do filme, ele vai sendo contaminado pelo humor do próprio Coringa. E aqui também, na minha opinião. O humor vai se transformando um humor cada vez mais macabro, mais negro, né? Uma comédia trágica, porque esse também é o humor do Zé Pequeno, né? Então, assim, eu tenho duas cenas que retratam isso com perfeição. E como o tom muda. No início do filme, você tem ali, né, o trio Ternura, ele tá no motel. Tem uma senhora que trabalha lá que tá falando incessantemente, sem parar. Ele fala: nossa, cala a boca, tu é chata pra cacete, não sei o quê. Aí o que ele faz? Ele amarra a boca dela. É engraçadinha a cena. Uma cena muito parecida acontece no final do filme, em que, né, o braço direito lá do Zé Pequeno, ele tá falando pra caramba, enquanto o Zé Pequeno tá com o braço cortado, tá bolado, tá puto. E ele tá falando de divagações, né? Ele tá falando: porra, a gente é igual irmão. Divagações. Aí, se tu for meu irmão, cara, tu tem o mesmo problema, tu tá com o braço ferido. Mesmo ferida no braço. A gente é irmão, isso é irado. Ele: cala a boca, meu, cala a boca, tu fala demais, meu irmão. E aí, simplesmente, ele vira e mata o cara. Então, assim, a cena, elas são semelhantes, mas o humor aqui vai mudando, porque o tom da Cidade de Deus está mudando também, né, de acordo com o humor do líder ali, como você falou, da máfia daquele local, que é o Zé Pequeno, que na verdade é da facção. Então isso é muito interessante se perceber essa trajetória do humor também. E eu acho legal, Rodrigo, você ter citado isso, porque esse filme ele vai apresentar essas três gerações, né, que vai ser a geração Trio Ternura, a geração do Zé Pequeno, Bené, Cenoura e Mané Galinha, né, e a geração da Casta Baixa, digamos assim, que é a última geração lá que chega, né, a geração da Casta Baixa. Enfim, Não é caixa baixa? É caixa baixa. Caixa baixa, eu sempre entendi que era casta baixa. Não, tá muito erudito. Indiano, né? Casta baixa. Caraca, boa. Baixíssima casta. Temos uma organização de castas e essa é a casta baixa. Temos entre eles a baixíssima casta. Não, mas na minha cabeça era isso, né? Olha. Mas enfim. E a geração da caixa baixa, né? É até engraçado falar caixa baixa. Então o filme vai apresentar essas três gerações, né? O Trio Ternura, a geração do Zé Pequeno, né, com Bené, Cenoura e Mané Galinha, e a geração da Caixa Baixa. E eu acho legal que essas próprias gerações, elas mostram uma degradação que vem ocorrendo aos poucos, né? Nesses personagens mesmo você vai vendo. Porque enquanto o Trio Ternura tinha uma ideia de dividir tudo com a população, eram, tipo, os heróis daquele lugar, tinha um ideal meio assim, né? Eles tinham um certo, vou colocar assim, um certo senso de justiça. A geração do Zé Pequeno parece que é uma geração que conquista toda a força, sabe? Mas eles ainda têm uma ideia de liderança, sabe? Eu sou um líder daqui. Cara, quando chega na Caixa Baixa, parece que é o puro caos, sabe? É uma região mais sem liderança, é um caos mesmo, porque eles simplesmente querem matar, eles simplesmente querem se divertir. Parece que eles são o que era o Dadinho lá do início, sabe? Então você vê transformação do local tendo essa relação com a transformação de quem são esses personagens que estão assumindo essas posições. Eu acho que eu tenho até uma explicação, talvez, do ponto de vista histórico, cara, pra essa abordagem aí, porque quando a Cidade de Deus ela é construída, ela é um assentamento, né? Um assentamento. Sim. O governo Lacerda, ele vai tirar favelas do entorno da Zona Sul e da Lagoa Rodrigo de Freitas e vai colocar, né, essas pessoas longe, muito longe, pra quem não mora no Rio de Janeiro. A palavra, Daniel, que você tá buscando é higienização. É, isso aí. Há um processo de higienização da cidade do Rio de Janeiro, deslocando pessoas para um outro ponto da cidade, um ponto que elas não têm afinco com o lugar, as relações delas estão se estabelecendo ainda. Então eu acho que nesse início, pelo menos me parece muito no filme, há uma ideia de necessidade de união. As pessoas precisam se unir para tentar habitar aquele local. Bom ponto. É o ponto lá, por exemplo, do gás, mostra uma falta de luz elétrica em determinado momento, né? Eles falam, agora vai ter luz elétrica, né? É uma comunidade que ela tá sob uma violência do Estado, vamos dizer assim, que demanda talvez uma certa organização e essas lideranças, vamos dizer assim, enxergaram fazer isso dessa forma. É literalmente
sobrevivência, né? E com o passar do tempo, você tem uma evolução desse processo. No primeiro momento é um complexo habitacional, né? São casas construídas pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Mas você vê que as pessoas estão construindo já lá no início, puxadinhos. Você vê muros de concreto sendo construídos. Isso tá no filme. Sim. Porque esse ordenamento inicial, esse ordenamento entre aspas, tá? Porque é um abandono, né, que essas pessoas estão submetidas. Essa falta de organização, ela vai ficar cada vez mais complexa. As pessoas vão construir seus puxadinhos, a Cidade de Deus vai receber mais pessoas de outras localidades da cidade, pessoas de outros estados, e aí a coisa fica cada vez mais complexa. Eu acho que realmente é uma evolução da Cidade de Deus, uma caminhada de violência, de fato, não só por um processo histórico, mas porque a complexidade dessa miscigenação, ela vai ficando cada vez mais intensa. É isso, assim, como eu falei na cena de abertura, né, que tem aquele plano Matrix, né, circular, né, ao redor do Buscapé. Pra mim, realmente, o filme, ele é todo cíclico. Cíclica seria talvez impreciso, que seria, na real, uma espiral gradualmente crescente de violência. É uma abstração boa. Não, mas eu posso tentar explicar, Gabriel? Me permite ilustrar, por favor. Isso, e aí, após essa ilustração, Daniel, ficarei felicíssimo em ver você explicar. Aí passa pra mim, pelo amor de Deus. Lembrando que eu ainda tenho o meu ponto anterior que eu não falei sobre. Sim, a gente vai encaixar. Vamos lá. Enfim, sobre essa espiral cíclica de violências, né? Por exemplo, a gente observa, né, que o então Dadinho, né, futuro Zé Pequeno, ele começa com uma criança isolada matando vários adultos. Posteriormente, ele é um adulto sendo morto por várias crianças simultaneamente. Ele observa e acompanha os bandidos, aspas, românticos daquela fase da Cidade de Deus. Do Trio Ternura. O Trio Ternura roubando um caminhão de gás. Ele é morto enquanto ele, ali tentando entrar num caminhão de gás. Fugir com um caminhão de gás. Fugir com um caminhão de gás, sabe? Então a gente vê esse arco cíclico, gradual dessa violência. Ah, entendi. Então, tipo, uma criança que matou um monte de adultos e daqui a pouco ele se torna um adulto morto por várias crianças, né? E é como se isso estivesse aumentando. Isso. Né? E ao mesmo tempo é uma criança que assistia ladrões, aspas, românticos, né? Robin Hood roubando um caminhão de gás, e depois disso ele é um adulto sequestrando um caminhão de gás e morrendo na mão de várias crianças, sabe? Então assim, tem essa espiral crescente. Cara, eu tentando enxergar isso dentro de uma estrutura de roteiro, primeiro ponto é a gente imaginar assim, eu acho que o que vocês estão falando tem muito a ver com o fato de que quando você tem a Cidade de Deus antiga, né, ela tá em formação ainda, o Daniel pontua bem, você tem um senso de sobrevivência ali, de comunidade, porque de fato eles precisam realmente sobreviver, o Estado não alcança eles, não chega até eles porque também os expulsou do centro urbano, e eles são alcançados por uma única parte do Estado, que é a polícia, e mesmo assim, a polícia basicamente vai ali pra fazer um confere rápido e nada mais, assim. Mas o ponto é que eu acho que a Cidade de Deus ainda é feita de comunidade, mas essa comunidade é feita por seus indivíduos. O sujeito é muito importante. Então, por exemplo, o crime que é feito em Cidade de Deus, ele é feito pelo Trio Ternura. Se não é o Trio Ternura, provavelmente não vai ter outro, não na mesma formatação, da mesma forma. Seria completamente diferente. Por quê? Porque não há nenhum resquício de estrutura ainda criminosa ali. Você tem basicamente um senso de malandragem e de sobrevivência desse trio, né? Tem uma cena que representa isso até bem quando eles estão, entre aspas, organizando o crime. É o caos. Basicamente eles vão no feeling e você vê que eles estão rodeados ali, o QG deles é basicamente tijolo, né, e vergalhão. Eles são filmados o tempo inteiro atrás de vergalhões, uma sensação de, né, não só de prisão, mas também de perigo. Então é isso, é uma coisa instável, uma coisa completamente baseada no sujeito, como eles enxergam ali, o que eles têm que fazer, como eles têm que fazer. É uma justiça muito pessoal, muito particular. Ó, está liberando gás pra vocês. Quando você tem, né, o primeiro ponto de virada de Cidade de Deus, que é quando você tem o Dadinho assassinando, fazendo aquele genocídio no motel, a Cidade de Deus ganha uma carga de ameaça, de perigo, que faz com que a polícia agora passe, né, não só a invadir Cidade de Deus, ocupar a Cidade de Deus, como leva toda essa opressão. Ali Cidade de Deus muda, é um ponto de virada, não volta mais Cidade de Deus, e você vai ter ali a perda completa da inocência. Você percebe que não tem mais. Cara, Cidade de Deus antiga, ela nos é apresentada no campo de futebol. Quando você tem esse crime, que é uma atrocidade ali, você tem a polícia é obrigada a ocupar a Cidade de Deus, né? Acabou a inocência, acabou essa questão do justiceiro, né? Do Robin Hood, né? O crime mudou.
A violência escalou um patamar. E o que você vai perceber é que toda a trajetória do Zé Pequeno, porque agora o foco não é mais o Trio Ternura, naquele momento o foco é o Trio Ternura porque eles são a própria Cidade de Deus, como estrutura ainda de comunidade. Quando passa pro Zé Pequeno, e aí o foco vira o Zé Pequeno, você vai perceber uma coisa muito importante, que é você entender a estrutura do crime em Cidade de Deus, porque agora essa estrutura, ela afeta tanto Cidade de Deus que em dados momentos você não sabe mais o que é o que, porque essa estrutura do crime organizado ali, que é liderado por Zé Pequeno, ela contamina tanto Cidade de Deus que é quase uma coisa só. Então você tem uma estrutura que agora não depende tanto do sujeito. É claro que o Zé Pequeno, ele se impõe porque ele tem esse lado dele, né, matador, sanguinário, só que se não for ele, vai ser outro. Agora você tem uma estrutura, essa estrutura é mais sólida, e essa solidez faz com que o crime, ela se expanda e se mantenha ao longo da história da Cidade de Deus. Então assim, eu acho que essa é uma mudança muito importante, né, virou uma estrutura, o crime agora tá enraizado dentro de uma estrutura dentro da Cidade de Deus, o que não era, né, na época do Trio Ternura. Isso que o Rodrigo falou, né, sobre essas mudanças da Cidade de Deus, cara, eu vejo isso sendo trabalhado de uma forma simbólica, metafórica, explícita, e acho brilhante, eu acho genial, que é sempre em um fio conduzido, não só pelo Buscapé, mas pela câmera, pelo aparecimento da câmera fotográfica, sabe, e aí você vê, né, inicialmente essa Cidade de Deus romântica do Trio Ternura, sabe, e aí é a primeira vez que o Buscapé vê essa câmera fotográfica, sabe, e a partir daí muda a fotografia do filme, tem essa passagem de tempo, né, antes era meio sépia, romântica, amarelada, tal, né, e aí a partir daí tem essa mudança novamente de visão, as cores ficam meio azuladas, tal, passa já pros anos 70, e novamente quando tem esse outro ponto de ruptura, é quando, né, o Bené, ele quer dar de presente uma câmera pro Buscapé, e aí surge novamente a câmera. Estão numa festa, né, começa a ter aquelas cenas de luz, né, apaga a luz, acende luz, apaga a luz, acende luz, é uma coisa até meio irritante em filme, em geral, mas pra mim, nesse filme é super positivo, porque é um ponto de ruptura, né, novamente do filme, é um ponto, né, que o Bené tá morrendo, então vai ter uma ruptura de toda a estrutura social que tem ali na Cidade de Deus, e aí a câmera surge novamente, e a partir daí a fotografia do filme fica também novamente diferente, né, tem essas três mudanças de fotografia do filme, e essas três mudanças são pontuadas pelo aparecimento da máquina fotográfica, sabe, então eu acho isso de uma elegância absurda, sabe, de uma elegância absurda. Nessa cena da morte do Bené, tem um frame muito marcante, que é a cara do Zé Pequeno, né, até então você registrar rostos negros em ambientes escuros pra câmera, né, pro material que era utilizado, era muito difícil. Então a estratégia utilizada era você colocar óleo no rosto dos atores para que haja aquele brilho. Então aquela luz azulada no rosto do Zé Pequeno, por exemplo, é um artifício porque a gente não tá acostumado a produzir, não estava tão acostumado a produzir cinema com pessoas pretas naquele cenário. É um absurdo, né? É uma saída, é um jeitinho brasileiro que Hollywood vai, de certa forma, se apropriar. Isso só mostra o quanto a gente, cara, tá atrasado. A gente tá muito atrasado. Totalmente. Enquanto Cidade de Deus foi um avanço. Quando se fala em racismo estrutural e essas coisas todas, cara, você vê essa estrutura nessas pequenas coisas, né? Exatamente. Você não tem uma tecnologia pra você fotografar. Porque a tecnologia foi voltada pro outro lado. Sabe? Cara, o Gabriel tocou num ponto que me faz lembrar uma parada que eu acho muito interessante, né? Essas viradas na história da Cidade de Deus, como a gente tá falando aqui o tempo inteiro, né? Eu acho interessante como também, no início do filme, há uma presença um pouco mais recorrente, de alguma forma, da imagem de Deus, sabe? Que vai desaparecendo ao longo do filme por conta dessa progressão da criminalidade, né? Da violência. Por exemplo, tem uma parte que o Buscapé, ele fala assim, o alicate, ele ficou na mão de Deus. O cabeleira ficou na mão da Berenice, né? E o meu irmão, o marreco, ficou na mão do meu pai. Se você prestar atenção, o alicate, ele vai encontrar Deus naquela experiência que ele tem no topo da árvore, né? Ele vê a gota, ele fala, irmão, vi Deus. Ele vai orando pra igreja e ele, teoricamente, se salva porque ele aceita essa visão dele. É como se fosse um momento ali, a chance de fugir de um destino cruel ali, de um destino trágico. E todos vão ter. Como eu falei, o cabeleira vai ter com a Berenice. Quando abre a porta pra ele se intocar, ele tem um amor à primeira vista. É a chance dele abraçar aquele relacionamento, aquele amor e sair dessa vida de dentro do crime. E é interessante
principalmente quando ele tá falando com ela na cozinha, você vai perceber que atrás deles tem um altar, com Jesus, com Fátima, tem uma simbologia ali cristã, tem um sinal, tá na mão de Deus, ele tem que enxergar isso, né? E você vai ter o marreco que vai ter com o pai tá dando esporro nele, só que você vai perceber que tem um quadro ali que tem São Jorge, sabe? Então assim, ele trabalhar pro pai, finalmente focar na venda dos peixes e, né, centrar, né, talvez seja a fuga, né? Enxergue Deus aqui na sua família pra você fugir do seu fim trágico, e ele não consegue quando ele acaba, obviamente, dormindo lá com a esposa do Paraíba, né? E aí o Gabriel mencionou o Buscapé também, ele tem um futuro trágico pela frente quando ele perdeu o irmão dele, e ele vai encontrar, vamos dizer assim, Deus olhando para ele por meio daquela câmera. Quando ele olha a câmera fotográfica, fala, o que é isso aqui? E cara, na frente dele tem simplesmente o Cabeleira morto. O irmão dele vai ser morto dali a pouco com um dadinho. Então a morte tá rondando ele, e ele vê aquela câmera, e ele se foca tanto e abraça tanto aquela câmera, como se fosse realmente um projeto de salvação, como se fosse uma saída, né? Uma saída dada por Deus naquele momento. O meu interesse pelaquela máquina faz com que ele vá fugir de um final trágico até o final do filme. Bem legal, não tinha percebido isso não. Assim, é porque o Gabriel tocou numa questão que ele falou assim, foi o primeiro filme que eu me senti representado. E o Rodrigo completou logo depois que, assim, há uma dificuldade público internacional de entender que, de fato, aquela realidade ali que está sendo representada no filme é a realidade de muitas pessoas no Brasil, em específico no Rio de Janeiro. E quando você coloca esse tom de humor, eu acho que realmente, pra nós, quando a gente assimila esse humor, é de certa forma, cara, a gente tá naturalizando tanto essa violência que é demonstrada no filme, que a gente se permite rir em determinados momentos daquilo. E eu acho que pra determinado público internacional, esse humor não veio, esse humor não chegou. É difícil, realmente. Porque eles não estão, de certa forma, inseridos dentro desse contexto, inseridos de maneira tão deturpada como nós estamos, ao ponto de a gente já conseguir rir em determinadas questões que para um gringo não faz o menor sentido rir, de fato. Então eu acho que realmente é um filme que ele amadurece lá fora muito bem, porque há uma digestão dessa estrutura. Com certeza. O que para nós foi imediato, pra eles não foi. O fato de pra nós isso ser imediato, cara, é um problemaço. É um sinal de alerta, claro. Sabe? Né? É um negócio que a gente precisa parar, dar um passo pra trás e falar, caraca, meu irmão. É óbvio. É um humor, eu consigo entender, eu consigo rir, mas, cara, eu não devia. Deveria estar rindo disso, eu não deveria, sabe? E é por isso que eu acho que essa discussão também aconteceu em que, o Cidade de Deus, ele banaliza a violência, né? Ele usa a violência como uma ferramenta de projeção, né? Houve essa discussão. Eu não concordo exatamente pelo que você está falando, né? Ele está sinalizando um problema muito sério e muito grave que acontece lá e que acontece no público também quando recebe o filme, em que você tem a banalização máxima, que você tem uma criança matando a outra, né? As crianças sendo torturadas, essa cena é terrível. E é a cena que é mais mencionada, né? Pela galera de fora, porque ela não consegue, ele tá tão em choque que ele não vai absorver nada do que é engraçado depois, nada do que pode vir a ser engraçado, porque não é, a tragédia é muito grande. E eu acho que o ponto é exatamente esse, né? A gente tá vendo uma progressão da violência naquele universo em que essa banalização acontece da violência porque ela é absolutamente cruel e presente, né? De tal maneira em que as pessoas, mesmo as que não estão inseridas no crime, elas estão inseridas no contexto, então acabam sofrendo essa banalização e vão se embrutecendo, né? É você voltar pra sua casa e encontrar corpos, né? Você encontrar a violência presente o tempo inteiro. Então, assim, o filme aponta isso e isso é extremamente importante pra você entender o que é a Cidade de Deus e como isso chega pra gente também, né? É muito importante esse ponto, o mais importante. Sim. A gente tá falando do humor, e aí tem aquela cena que vocês acabaram de falar. Por que eu não matei aquele filho da puta? Essa cena, a primeira cena, que é o Seu Jorge, basicamente, falando por que aquele filho da puta não me matou, essa linha não era essa. Essa montagem, essa edição, perdão, com tom de humor, ela não deveria acontecer. Ela aconteceu no processo do filme. Porque, na verdade, o Seu Jorge tinha um texto longo pra fazer nessa parte. Mas a cara do Seu Jorge já tava comunicando tudo que precisava. O Meirelles fala assim, olha só, esquece tudo que você tinha a dizer. Esquece essa linha toda, esse texto todo aí. Silêncio fala mais, né? O silêncio fala mais, exatamente. E aí ele solta, por que aquele filho da puta não me matou? É muito bom. Porque esse é o sentimento dele, né? Sim. E aí você tem o tom de humor depois. Não, e é um sentimento dele que junta duas coisas, né? Você tem o sentimento dele, tipo assim, por que ele não me matou e cessou o meu sofrimento? Isso. E a surpresa, tipo assim, mas por que ele não me matou logo? Também, sabe? Tipo assim, no sentido de, cara, por que ele não terminou logo o trabalho também, né? Tem camadas, né? Essa frase, ainda que seja um baita de um improviso. Improviso muito famoso
foi a oração feita pelo aquele grupo de traficantes antes de ir pra batalha, antes de ir pra guerra, né? Essa oração, um dos integrantes ali daquela cena, fazia parte da facção, ele fala pro Meirelles assim, a gente não vai fazer uma oração não? Pra gravar a cena de guerra? Ele, oração? Ele falou, normalmente a gente faz uma oração ali. E aí rolou em um improviso a oração, saiu aquela loucura, né? Isso me resgata uma coisa muito importante, né? Como eu falei, pra mim, roteiro e montagem aqui é a beleza da coisa, né? E eu enxergo esse roteiro como se fossem vários nós, menores e maiores, né? Eu vou trazer um exemplo pra mim que eu acho muito bom de um nó maior, que seria assim, um nó que liga muitas coisas ao mesmo tempo e que é muito importante, que é, vamos dizer assim, aquele resumo da progressão na boca. Eu acho fantástico aquilo, porque tem uma sensação de documental e o filme para pro, basicamente, o Buscapé te explicar o que é a boca de fumo e como foi esse processo na boca, né? Como um foi tomando do outro. A boca do apartamento. Cafofo dos apês. Cafofo dos apês. Eu acho interessante pelo seguinte, por que o filme, ele para explicar essa história da boca? Ele podia nem necessariamente mostrar aquilo, mas ele para mostrar por várias funções. A primeira é para pontuar e reforçar a ideia de que a protagonista é a Cidade de Deus e naquele momento a boca, ela é muito importante, porque é como se fosse o núcleo do poder da Cidade de Deus. Então você precisa... É Excalibur, né? Excalibur que tá tirando Excalibur, de lá. Exatamente. Você precisa contar agora o porquê que aquilo ali virou Excalibur. Por que a boca é tão importante, esse centro de força da Cidade de Deus, né? Então você tem essa montagem que é, assim, estupenda, como é rápido, dinâmico e você entende toda a passagem. Começa com o grande, né? Que é o Babu. O grande. Ó, o apelido é o grande. Ela gostava do grande, né? E aí você tem o Babu, que vai passar para o Cenoura, né? Olha como é inteligente isso. Quando você explica a boca, que você está explicando, na verdade, um ponto muito importante para a história da Cidade de Deus, você está desenvolvendo e apresentando melhor o Cenoura e o Neguinho, que são peças muito importantes para essa estrutura. A história interrompida, que é o nó que eu tô falando, é quando você tem o Zé Pequeno entrando, que é a famosa cena dele entrando na boca do Neguinho, falando, essa boca é tua, rapá, sabe? Tipo, quem disse que a boca é tua? Exatamente. Então você interrompe e você conta a trajetória da boca. Então esse é um nó muito importante. Você percebe que tudo tá centralizado ali. Você tem o Buscapé de novo no centro, porque aquilo ali vai ser um ponto de virada, então ele tá entre o Neguinho e o Zé Pequeno, e o filme interrompe porque ele precisa agora desenvolver pra você algumas questões importantes. A boca, depois que ele desenvolve a boca, ele desenvolve o Zé Pequeno. Ele retrocede de novo e fala assim, beleza, agora é importante vocês entenderem quem é o Zé Pequeno. E ele vai falar que quem fez, de fato, os assassinatos no motel é o Dadinho. Então o filme, ele vai guardando as informações pro momento em que é importante você desenvolver aquele ponto, aquele personagem para a Cidade de Deus, para a história. Ele chega a falar isso em determinado momento, por exemplo, o Paraíba. O Paraíba ficou famoso, mas você vai saber isso daqui a pouco. Mas não é hora de falar dele ainda, né? O Mané Galinha é a mesma coisa. Ele falou, o Mané Galinha vai ter uma função muito importante. Então, essa estrutura, ela não sobrecarrega a gente de informação. É engraçado, né? Você vê uma coisa, o fato do Dadinho ter assassinado aquelas pessoas no motel, ele é dado como um ponto de surpresa, né? Porque você não sabe se foi o trio Ternura, e em dado momento ele te fala, não, foi o Dadinho. Só que ao mesmo tempo, ele não te oferece como uma grande surpresa. Não é um plot twist, assim. Não é um plot twist. Você já espera. Por quê? Porque o foco ali não é o crime. O foco não é o crime, o foco não é o Zé Pequeno. Ele não é o protagonista. O protagonista é a Cidade de Deus. Então, se você dá o foco demais na descoberta de que é o Dadinho, você tá dando ênfase demais pra esse personagem, ênfase demais pra esse crime, e você tá tirando o protagonismo da cidade. O cuidado, cara, é espetacular. Nunca roubar o protagonismo, né, da Cidade de Deus. Exatamente. Tem uma coisa que reforça isso que você acabou de dizer, o fato do Buscapé, ele ser um invisível, cara. Exato. Ele é um invisível. O Dadinho, o Zé Pequeno, ele nunca lembra o nome do Buscapé. Nunca. Ele nunca lembra. Quem é esse aí? Sendo que ele não gostava do irmão dele, né? Então, assim, isso mostra também um pouco de que o Buscapé realmente simboliza esse monte de invisíveis. Exato. O Buscapé é todo mundo e ninguém ao mesmo tempo. Por isso que ele é tão importante, né? E tem um ponto pra fechar o meu raciocínio sobre os nós desse filme, eu chamo de pequenos nós. São pequenas cenas que basicamente às vezes te apresentam um personagem que vai desaparecer, que poderia muito bem ser uma cena meramente pra te entregar alguma informação e que poderia dar uma sensação de estar jogada ali, sabe? E que não dá pela habilidade da construção dessa montagem, da habilidade da construção dessa história. A primeira que eu gosto muito é a cena em que você tem ali a esposa do Paraíba conversando com a amiga. Eu acho essa cena maravilhosa. Você vai falar da banana. Vou falar da banana. Eu acho maravilhosa pelo seguinte, vamos lembrar como essa cena acontece, né? Você tem o Marreco e ele vai vacilar de novo, né? Então, quando ele vê a esposa do Paraíba, ele já dá aquela cantadinha ali, usa o lance do peixe do mar. Vou ter pra você aqui um namorado. Aí o Buscapé fala, ó, isso aí é uma tainha. Isso aí não é um namorado, né? E ali, quando você tem esse momento, o olhar, o sorrisinho dela, isso é que puxa esse flashback. Olha como uma montagem inteligente. Puxa um flashback
que é dela conversando com a amiga. Basicamente é uma cena em que tem uma personagem que vai desaparecer, ela vai morrer logo ali no filme, e você tem uma personagem que é amiga dela, que tá lavando a roupa, eu acho, que vai desaparecer do filme. Ela só tá ali, ela aparece só ali. Só que essa cena não parece jogada porque ela tem várias funções. Primeiro, ela resgata talvez uma pequena memória, né, dessa personagem. Segundo, que você vai entender muito melhor a cena dela com o Marreco por conta dessa cena, porque ela vai ouvir da amiga dela, né, é que o marido dela, ó, meu marido ali, ele só mete depois de, né, chupar meia hora. Não tem essa. E ela dá uma dica pra ela, fala assim, olha, dica boa é você usar uma banana. E o interessante é que a esposa do Paraíba, ela tá em choque, curiosa, ela é pura curiosidade, desejo, mas aí ela rola uma decepção que ela fala, cara, meu marido não vai fazer isso. Então, é um tom de humor, estabelece um tom pra aquele cenário que é muito interessante, né, que é a coisa da cidade pequena, questão do comentário que vai crescendo. Só que você pensa o seguinte, aquela personagem, a partir dali, ela só pensou nisso, cara. Quando ela encontra o Marreco e o Marreco dá a cantada, você já entende por esse flashback que ela vai transar com ele. Ela vai tentar experimentar isso, porque ela tá vivendo essa curiosidade e esse desejo o tempo inteiro. E é exatamente essa pequena cena que justifica ali ela ir com ímpeto, né, no Marreco, que vai gerar todo um processo, porque ela vai ser assassinada pelo Paraíba. O Paraíba vai entregar também o Cabeleira, né, que vai ser assassinado. A polícia vai ser chamada, na verdade, né? A polícia vai ocupar a Cidade de Deus, porque a Cidade de Deus estava mais tranquila. Os bandidos estavam intocados. Então, o Trio de Ternura era um Robin Hood, né? Que roubava um gás e distribuía pra população, sabe? Então tinha um carinho, ninguém ia denunciar ele. Exatamente. O que eu acho mais inteligente dessa montagem toda é que na cena em que mostra ela tendo uma relação com o Marreco, o enquadramento é na banana. Na banana. Então você automaticamente já entende tudo. Você resgata tudo de uma vez só. Exato. Isso é espetacular, que um pequeno nó faz com que você consiga conectar muita coisa de uma vez só, né? E aí a gente vai ter uma cena que pra mim é uma das cenas mais poderosas do filme, que é obviamente quando o Cabeleira vai ser assassinado, ele tá correndo e você tem ali a música do Cartola. É absurdo. É absurdo essa cena, né? É absurdo essa cena, a qualidade de tudo, né? E aí eu tenho um último nozinho que eu acho muito legal, que é quando o Zé Pequeno ele vira pro Bené e fala, Bené, o lance é tráfico. Olha essa galera aí toda, né? Ele fala com uma segurança, ele fala totalmente certo de que é isso que eles têm que fazer. E quando o Bené fala, beleza, a gente começa quando? Agora. E aí isso resgata de novo um flashback, que é quando ele tá se transformando em Zé Pequeno. E essa cena, né, que tem todo aquele ritual ali, né? Gimenino é Dadinho, né? Gimenino é Zé Pequeno. Essa cena é muito foda, porque resgata ali porque que ele tá na cabeça dele protegido. E com uma missão. Claramente com uma missão, protegido, é basicamente executar. Então você percebe que os nós são oferecidos pra você, essas pequenas cenas que parecem que não tem grande importância, mas vai estabelecendo muito do que, não só dessa parte submersa da história, mas também dos personagens. Cara, né? Isso você falou realmente assim, né, da construção da lógica interna do personagem, né? É interessante observar como os personagens são punidos por descumprir as regras internas de sua própria construção. Vejo aí dois personagens, né? O próprio Zé Pequeno e o Mané Galinha. O Zé Pequeno, quando ele descumpre a sua própria regra pessoal, né, de não poder ter uma relação com a guia. Não, uma relação sexual com a guia, não. Ficou esquisito. Taradão da guia. Ficou bem esquisito. Usando a guia. Quando ele a tem, o filme foca na guia, né, mostrando que terá ele consequências, está né? descumprindo aquele trato, exatamente. E a partir daí ele terá consequências, e a partir daí começa a guerra, né, que vai resultar em sua queda, né? Então, assim... Não só isso, Gabriel, deixa eu adicionar um elemento. Ele quebra outra regra. Quando ele tem como regra, quem mata na Cidade de Deus é morto, e aí ele não mata o Neguinho, por conta do Bené. E aí o Neguinho vai acabar matando o Bené por acaso e vai desembocar nesse processo caótico e louco, porque ele descumpre. Esse efeito borboleta, né? Perfeito. Ele chega a falar com o Bené, ele fala, ó, quem dorme com cobra acorda picado, e ele acaba não matando o Neguinho, que era uma regra imposta na comunidade. E né? é muito interessante como o filme pune as pessoas, né, pelas quebras de suas regras próprias. É exceção da regra. É isso, e aí entra uma negaria. Eu adoro a exceção da Porque regra. a regra da negaria era essa. Ele não mata ninguém no assalto, ele mata um segurança, e o filho do segurança entra pra corporação dele, e o filho do segurança mata ele. Ou seja, ele é punido justamente por quebrar a regra dele, que ele criou. Sim. É, cara, porque aquele mundo, ele é um mundo sem regras gerais. Aquele mundo são regras pessoais. Isso, você cria regra. Nós criamos as regras. Eles criam as regras. E aí quando você quebra a regra sua, você vai ser punido por isso. Exatamente. Porra, muito foda. O Paulo Lins tocou no ponto, foi o seguinte, que no filme, o Zé Pequeno, ele dá uma sensação de que ele não é simplesmente um fruto do
do meio, né? De que ele carrega com ele uma sanguinolência, né? Uma maldade, né? Natural dele. E ele acha isso um tanto questionável, porque o ponto é exatamente esse, né? É o meio que criam, né, esses personagens. Né, construindo essas personas, né? O meio afeta o sujeito afeta o meio e assim vai. Já temos isso no último filme do Avatar sobre Bom Selvagem. Exatamente, temos isso. Não tava aqui, eu não tive essa oportunidade. Aí eu acho que, pra mim, o Zé Pequeno é perfeito como é pro filme. Por quê? Primeiro que eu acho assim, o Zé Pequeno, ele é o contraponto do Bené. O Bené, ele também é um criminoso, também é um traficante, mas ele tem uma postura completamente diferente. Ele é muito mais social, ele é muito mais empático, simpático, né? Ele é adorado por todos e tal. Então você já cria ali uma dualidade importante. Outro ponto, você precisa ter representatividade. No fundo, você tem ali dentro daquele universo, seja no universo em Cidade de Deus dos criminosos ou não, só dos moradores, você vai ter diversos tipos de pessoas que vai encarar isso de diversas formas diferentes, diversas maneiras diferentes. Você vai ter o cara que realmente vai, se ele tiver no crime, ele vai ser um cara muito mais cruel ou então muito mais exposto à violência do que outros. Isso aí é natural. E mais importante do que isso, eu acho que é importante a gente perceber o seguinte, que um homem como o Zé Pequeno, que não tem remorsos de matar, ele vai abusar da estrutura. Então assim, essa estrutura desse crime organizado ali, que é muito mantido pela polícia que chega até lá, que é mantido por tudo isso, quando você tem um cara como esse que não tem nenhum tipo de critério, ele simplesmente mata sem qualquer tipo de problema, né? Ele vai abusar dessa estrutura. Ele abusa e tem poder. Não, simples regra do poder corrompe, né, cara? Porque ele já, teoricamente, na estrutura do filme, já é um ser corrompido. Eu nem acho que é o poder ali que corrompe, ele já tá corrompido. Então, mas essa deturpação dele fica exponenciada, né? A partir do momento que ele vai adquirindo mais poder, você vê um mergulho do cara cada vez Exatamente. em situações cada vez mais questionáveis. A gente vai percebendo que você tem uma estrutura ali que é basicamente uma organização criminosa. Você não tem a presença do Estado. Você não tem nenhum tipo de assistencialismo, né? Você tem os moradores à mercê desse grande esquema entre crime organizado e essa polícia corrupta, né? Essa PM corrupta. Então, assim, ele vai abusar dessa estrutura, porque ele pode abusar, porque o cara basicamente não tem caráter, né? Só que mais importante ainda, em dado momento, a gente pode até confundir Cidade de Deus com o próprio Zé Pequeno. A gente percebe isso muito por, né? O Buscapé, ele vai por um lado e por outro, ele sempre encontra o Zé Pequeno. Parece que o Zé Pequeno, ele é onipresente, onisciente, né? Só que não é. Ele não é a Cidade de Deus. A gente vai perceber isso quando ele é morto, né? A estrutura vai continuar, ainda que transformada, ainda que confusa, e Cidade de Deus também. Eu vejo um pouco, Rodrigo, pensando muito sobre isso que você falou do personagem do Zé Pequeno, quando ele é dadinho, né? Ele já é um personagem que seria, por exemplo, um psicopata, uma coisa assim, sabe? Então, ele não teria sido formado por aquele meio. Mas eu penso muito, na verdade, que você vai ter diversos tipos de pessoas que podem aparecer ali. Quando uma pessoa dessa aparece, ele é, na verdade, um catalisador. É claro, o meio vai alimentar muito isso. Para um processo, né, que já existe. O grande lance do dadinho é que o dadinho acelera o processo. O processo, sabe? Mas que o processo já existiria. Dependendo do sujeito. Independente de se existisse o dadinho ou não. Eu acho isso muito legal, porque isso também fala um pouco sobre esse filme, de uma certa forma que quando você vê... Vou fazer um paralelo muito doido aqui, tá? Mas quando a gente vê a Cidade de Deus antiga, a Cidade de Deus do Trio Ternura, por mais que aquela situação seja uma situação drástica, péssima, sabe? Mas eu comparo um pouco ainda mais usando a ideia de Cidade de Deus, como uma ideia de tipo Éden, sabe? Pra eles ainda é, né? Eles estão num paraíso, sabe? E não é um paraíso, mas é um local que não existe essa maldade... Como estrutura. A violência como estrutura. Como estrutura. Um local potencialmente livre. Porque o dadinho realmente representa uma força do mal propriamente dito, né? Enquanto o Trio Ternura não necessariamente, ele é maligno. Exatamente. O Trio Ternura, né? Todos os três elementos têm freios, né? Morais, tem, né? freios morais, digamos assim, né? Sim. E aí você vê assim, o dadinho, a partir do momento que ele comete o grande pecado, né? Pecado capital, né? Pecado original, né? Pecado de matar, digamos assim, né? O grande pecado, ele sai matando todo mundo. É o momento em que ele transforma aquele lugar e leva todas aquelas pessoas para a situação que existe ali. O purgatório. Deixa de ser o Éden, né? Deixa de ser o Éden e passa a ser o quê? Uma cidade dos homens, né? Isso aí já é outro filme, outra série. Outro filme, né? Mas, tipo, você tira a ideia de Deus, né? Que o
Rodrigo já tinha colocado, e você joga pra essa ideia. Mas que esse personagem, quando a gente pensa assim, beleza, então a culpa é do Dadinho? Não. Não, esse processo já existiria. Já existiria. Acontece que quando você tá contando essa história, né, você usa o Dadinho como um exemplo pra essa transformação, sabe? Pra você colocar essa transformação num personagem, sabe? Pra você poder chegar e falar, pô, o Dadinho, ele é tipo a cobra que existiria ali, sabe? Tipo, exato. Mas, assim, isso já aconteceria independente da existência do Dadinho ou não. Claro, eu concordo contigo, assim, isso é um trunfo do filme. Até esse antagonismo não, mas essa diferença muito marcante entre o Bené e o Zé Pequeno, né? Você conseguir vislumbrar, né, entre duas pessoas que teoricamente são contraventores, são pessoas que são, né, questionáveis, mas ainda assim você consegue... São frutos do mesmo manancial, do mesmo meio, mas né? você ainda consegue identificar e você ainda consegue criar certa empatia com um e você consegue tornar o outro absolutamente repulsivo. O maior vilão da história do cinema. E vou falar pra você, o filme ainda consegue, de alguma maneira, humanizar o Zé Pequeno em alguns momentos. Consegue. Com muita habilidade, quando mostra que ele, no fundo, ele também é antissocial, ele é um cara que se sente rejeitado, é um cara que se acha feio, é um cara que não tem esse jogo de cintura, ele só tem um talento. Que é pro crime, mas né? é justamente isso que é abordar. É uma abstração do filme. Porque, assim, o Zé Pequeno, ele existiu de fato, mas ele é um personagem histórico muito diferente do filme. Sim. Há realmente um trabalho de você transformar esse personagem com esse intuito. Claro. Eu acho que essa ideia de ser fruto do meio, acho que é importante a gente ressaltar, mas acho que o Fábio foi muito preciso quando o Zé Pequeno, na verdade, é uma personificação do catalisador. Ele é a somatória dessa equação toda, né? Uma pessoa só. Exatamente, que acelera o processo. E a gente tá falando de cinema, então assim, ele ainda faz um contraponto que é muito importante pro próprio, entre aspas, personagem com protagonismo, que é o Buscapé. O Buscapé, ele reage nesse processo, né? Ele foge do conflito, quando ele enfrenta, é um conflito, né, como a gente tá falando aqui, que é o crime tentando atraí-lo, né? Enquanto que o Zé Pequeno, ele é o agente principal, ele age, é ele que faz movimentar essa história, e obviamente ele faz movimentar a história da Cidade de Deus, mas como a gente tá falando, como um catalisador, a estrutura vai continuar. Por quê? Porque a estrutura é maior, é a tal da superestrutura. Nós conversamos isso agora em Avatar, não adianta. Você pode trocar os sujeitos. Isso continua dessa forma porque o Estado, o único braço do Estado que tá lá é da polícia, e é uma polícia corrupta, né, que tá ali pra explorar também. E vai continuar explorando, independente que por um momento você tenha a Cidade de Deus ali sendo liderada, entre aspas, né, a criminalidade pela caixa baixa, ou seja, o caos total, em algum momento vai se reorganizar de novo por conta dessa estrutura, porque você vai ter aqueles policiais ainda estão ali, você vai ter o interesse ainda de ter aquele tráfico ali por topo da pirâmide que não é apresentado nesse filme. O filme até sugere, quando a caixa baixa mata, né, o Zé Pequeno, eles falam, né, assim, então agora o próximo passo é matar o pessoal da Falange Vermelha. Sim. Tá chegando. Pra quem não sabe, no Rio de Janeiro. É Comando Vermelho. Comando Vermelho. Pra gente ver como é que você tem os realizadores desse filme, eles têm uma capacidade de resumir esses elementos em imagem, né, você tem ali aquele contraponto entre o Bené e o Zé Pequeno, ele é resumido em uma única imagem. Ele mostra a trajetória do Zé Pequeno, basicamente mostrando ele atirando pro chão, percebe, e ele vai envelhecendo enquanto vai mostrando isso, ou seja, ele cresceu matando as pessoas, porque quem atira pro chão basicamente tá atirando em alguém, e aí você tem no final dessa cena, em que ele tá atirando provavelmente em várias vítimas, né, você tem o Bené também atirando mais pra cima. Então assim, quem atira pra cima, teoricamente não está atirando em ninguém, né. E uma imagem representa claramente o que são esses dois personagens, né. Os dois são criminosos, os dois têm as suas armas, os dois atiraram, o Zé Pequeno atirando pro chão, provavelmente em alguém, e ele fazendo isso ao longo de toda a vida, e você tem o Bené dando um tiro que é pra cima, que é basicamente um tiro de aviso, ameaça, ou um tiro, né, de ameaça, ou um tiro de comemoração, dependendo do contexto. Assim, muito bom, cara. Cidade de Deus é um filme que ele é importante porque ele se debruça sobre um tema muito importante da nossa sociedade, e se a gente, né, parar pra pensar um segundo, cara, o próprio filme, né, retrata uma abordagem do Estado para com essas pessoas que é a mesma há 50 anos. Exatamente. Sabe, a gente tem, de novo, a força policial em contato com esses moradores de áreas periféricas, que no Rio de Janeiro, na realidade, não são nem tão periféricas assim, né? Não são periféricas, são nem um comunidades que estão próximas de pontos estratégicos da cidade, centrais, funcionam como mão de obra, funcionam como, né,
enfim, tem uma série de abstrações com relação a isso, mas a gente não pode deixar de entender que, assim, a polícia, ela é, de certa forma, é a vertente do Estado que demonstra a força, né? É a que exerce força. Exerce violência. É a violência legalizada, né? Literalmente. É a única presença do Estado, né, nesses locais. É isso. Então, assim, é uma forma de abordagem que ela se repete há 50 anos e não tem como a gente querer enxergar uma solução diferente. Ah, Daniel, você é contra a presença das... 60 anos. 60, é Em verdade. breve 70 e 80 e por aí vai. Pois é. Ah, Daniel, você tá falando que não tem que ter presença. Cara, não é isso. Eu só acho que Cidade de Deus é um bom tópico pra gente começar a pensar a cidade de maneira diferente, cara. Essa cidade tá funcionando. Cara, eu acho que é muito mais simples. O Estado não pode chegar em nenhuma localidade que tenha moradores simplesmente com a polícia. Não pode ser Não isso. faz, porque a partir do momento que você se apresenta como Estado unicamente pela polícia, Pela força, você tá pela mostrando... força, pela violência, você se apresenta como um rival. E veja bem, a gente não tá dizendo aqui que a polícia é violenta. Em algum determinado momento ela é. A gente não tá negando essa estrutura. Só que, a partir do momento que ela detém o poder de violência legal, ela tem a função de exercer essa força, e você só tá mostrando essa faceta, cara, não tem muito o que fazer. Você vai ter essas pessoas enxergando o Estado e a polícia como inimigos, cara. Então, A resposta vai ser violência. a galinha fugir lá, passar por baixo do carro, né, simbolizando o busca-pé, muitas dessas pessoas vão enxergar a polícia como um outro contraponto. É muito difícil pra aquela galinha, né, que tá fugindo, separar qual ameaça é maior, né, o bando do Zé Pequeno ou a polícia, sabe? Ambos são ameaças. Fica aquela lógica muito do poder local, como a gente estava dizendo aqui, né? Quando o personagem do Zé Galinha, ele mata, por exemplo, um membro da facção lá do Zé Pequeno, algumas pessoas da comunidade vão falar, pô, você matou bem e tal. É uma questão de justiça com as próprias mãos que foge à lógica do Estado. Então aqui no Rio de Janeiro, galera, pra quem não tá dentro desse contexto, a gente tem poderes paralelos na nossa cidade, isso é fato. É óbvio. Pelo menos uns 5 poderes paralelos. Cara, a nascente disso tá no filme, cara. Então, assim, é mais do que simplesmente filme, é um registro histórico também. Óbvio que tem suas liberdades. Pô, vale a pena a gente também olhar pra Cidade de Deus como um alerta dessa violência que a gente tá naturalizando, de pensar essa cidade da maneira como a gente tá pensando. E não entender com ingenuidade que quando a gente fala aqui que a estrutura do crime organizado na comunidade, ela se resume àquela estrutura encabeçada por um Zé Pequeno da vida, ela se limita àquilo. Não é. A estrutura é infinitamente maior e o Zé Pequeno tá dentro da base dessa estrutura. É uma base. Ele não é muito maior do que o vapor, do que o aviãozinho. A estrutura vai muito além, passando por muitas camadas e, obviamente, camadas da elite, né, na nossa sociedade, né? E sabe uma coisa que eu acho interessante, Daniel, ouvindo isso que você falou, é que a gente volta a cometer sempre os mesmos erros, obviamente, mas, cara, a gente fez isso em larga escala recentemente, com o aproximar da Copa do Mundo aqui no Brasil, que no Rio de Janeiro a gente criou as UPPs, colocou novamente a polícia lá dentro da favela, subindo, sabe, matando, e a gente redistribuiu o crime organizado no Rio de Janeiro. E fortaleceu a milícia ainda mais. Simplesmente... a milícia é um outro ponto. A gente vai falar quando formos falar de tropa de elite. Aí a gente fala sobre a milícia. A gente vai trabalhar a milícia forte aí no futuro. Exatamente. Você falou ali da justiça pessoal, e aí é uma cena que particularmente eu gosto muito. Senhorinha chega pro Mané Galinha e fala assim, legal, matou bem. Matou bem. Cara, final do filme, final foi uma tragédia. E eu tô rindo do garotinho que vai atrás da caixa baixa, ele tropeça, deixa o chinelinho cair, e os moleques viram, gigante! Bora, gigante! Essa cena foi improviso, cara. Que, assim, na verdade, o garoto realmente arrebentou o chinelo dele naquela cena. Chinelo, é espetacular, cara. É espetacular. Essa cena final, ela é filmada pelo Buscapé. Olha a informação aí. Daniel, muita informação. A câmera foi filmada pelo Buscapé. Ele precisava demonstrar essa ingenuidade, Maneiro. né? O nervosismo em segurar a câmera naquele momento, né? E pra fechar aqui, o sabe ler, mané? Sei ler figura. Sei ler só figura. Pô, lê os classificados. É só classificado, lê os classificados também. Cara, isso é sensacional. É muito bom. Igual o Zé Pequeno, né? Eu que mando nessa porra, meu irmão. O Fábio é o nosso Zé Pequeno. Dá 400 tiros por minuto.
Mas então, galera, se vocês quiserem continuar falando sobre esse assunto, Cidade de Deus, vocês podem entrar em contato com a gente nas nossas mídias sociais. Você pode entrar em contato lá no Instagram, em @enquadrando_oficial. Vocês podem entrar em contato com a gente no Twitter, tá? @enquadrando_. E vocês podem entrar em contato no YouTube, que é youtube.com/enquadrando, ou pelo e-mail, que é contato@acabodeacabar.com.br. Ô, Fábio, vou dar uma informação aqui curiosa. Fui convidado, né? O Fábio sabe disso, do tapete vermelho, o tapete azul, né? De Avatar 2. Que isso. E aí, quando cheguei no local, lá no Barra Shopping e tal, 13 salas de cinema fechado pra Avatar 2. Maneiro. E aí, sabe quem estava lá, entre os convidados? Douglas Silva. Douglas Silva. Caraca. Galera. Douglas Silva e também o ator, não lembro agora, do Bené. É o Felipe Hagerson. Bené. Ambos estavam lá, sabe? E aí eu fiquei, a gente vai gravar Cidade de Deus, cara. Manda um áudio pra Quando gente. acabar o filme aqui, eu vou falar com eles, vou conversar com eles, né? Enfim, falar com eles, né? De repente gravarem um áudio aqui, uma parada assim especial e tal. Só que, o Fábio sabe disso, aconteceu uma parada muito louca, tá, que teve uma falha de segurança global do Avatar 2 e entrou advogados de terno da Disney. Que isso, E gente? parou a No exibição. meio do filme, sério. Que absurdo, No cara. meio do filme. E falou, parou a exibição, Caraca. falha de segurança global, falha de segurança global, vão todos embora. E expulsaram todos os... Como assim? E você nem trocou nenhuma palavra com eles, né? Não, porque tinha um advogado Muito bom, Gabriel. da Disney. Muito bom, muito bom. Tudo isso pra falar que não conseguiu. Tá bom. Não, pra falar que estava a metros. Então, tudo bem. metros, exatamente. Perdeu a nossa chance. Pra dizer que eu estava a metros deles e falhei Falhou. miseravelmente, pessoas. Desculpa. Mas é isso então, galera. Um grande abraço. E bons filmes. E Marcelo, taca o rap da Cidade de Deus aí pra gente fechar esse programa aí. Pô, Cidade de Deus aqui, maior barato, É velho. mó barato. MC Cidinho, estou pedindo clemência e pergunto por que tanta violência. Já que geram tantas mortes e ninguém se toca, me apresento, eu sou MC Doca. E os dois ficam frente a frente. Fica a galinha e o Buscapé. Um em frente ao outro. E um é o outro. Os dois, né, são a mesma coisa, a mesma figura, os dois são, né, o mesmo ser. Os dois são, né, criaturas, seres, né, pessoas, né, daquele... Pessoas? Né, A galinha não é pessoa. Não, puxar eu consigo. Eu queria só linkar melhor com o que a gente tava falando antes. Que a gente falou da A gente tá questão falando sobre a dificuldade do gringo, o humor. de entender o humor e tal. Por exemplo, posso tentar? Vai lá, vai lá. Brilha aí, vai lá. Do que você quer falar? Porra. Só pra eu dar a deixa correta. Só pra eu dar a deixa. Eu vou falar, cara, sobre... Deixa eu ver. Você quer roteiro? Você tava falando roteiro, não é isso? Porra. Vou falar do roteiro. Vou falar Tá, do roteiro, beleza. dessa Então estrutura. eu vou falar, vou dar um exemplo de uma participação do seu Jorge no roteiro e aí você vai, ok? Tá bom, vai, foda-se. Vai. até aí também posso fazer isso, pô. Tá. Isso é verdade. Cidade de Deus é isso, né? Só se botar um ponto, Fábio? Ou você... Não, vai você, eu vai vou você. fechar só umas coisas que eu tinha aqui pra falar. Mas posso fechar antes? Ainda é sobre a cena da galinha. O meu também é, mas aí você termina. Vai, depois eu termino. Em Coringa, você vai falar que... o Daniel entrou na fila. O Daniel entrou na fila, levantou a mão. Eu tô sem câmera, né? Nem Então sabia que agora podia tem fazer isso. É verdade. O Fábio em Coringa... Então isso é muito interessante se perceber essa trajetória do humor também. Daniel, você quer falar sobre isso? Era sobre outra coisa, né? Mas vamos lá. Então, deixa eu puxar disso que o Rodrigo tá falando. Só vai ficar mais distante do que eu tava. Mas tudo bem, vai lá. Porque é mais, assim, é melhor do que a gente ficar intercalando duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Tudo bem, vai lá. Vai mostrando a degradação Cara, do ser humano dentro da nossa eu tô achando engraçado na sua caixa abaixo, como eu tô com uma visualização que é o seguinte: Daniel ficando cada vez mais longe. Muito longe. Tô mais, Sabe? Uma estrada. Então, E o Daniel tá cada mais vez mais longe. Lá no fundo. O Daniel tá cada vez ficando mais longe. Sobre o que você queria falar, Daniel? Só pra eu poder conectar depois. Primeiro, Desculpa aí. Isso é o muito Gabriel engraçado. tava tocando no ponto que ele se sentiu representado, e aí o filme tem uma certa Caraca. violência. Eu ia entrar nisso.
Esperei Gabriel acabar. Aí Não, mas depois aí, o Rodrigo falou. Aí eu esperei o Rodrigo acabar. Aí agora você tá falando. Tô esperando você acabar. Tá lá no fundo. Esses personagens que estão assumindo essas posições. Eu acho que eu tenho até um... Vai lá, Gabriel. Deixa o Daniel, então. Deixa o Daniel. Deixa o Daniel. É porque se encaixa muito. Vai, Gabriel. Mas ele deve ficar nessa pauta ainda, Gabriel. Fala, Daniel. Fala, Eu mesmo Daniel. vou falar dessa pauta ainda, relaxa. Não, eu Fala acho... Daniel, depois Gabriel, depois Rodrigo. Vai lá. Eu acho que eu tenho até uma... Acho que dá pra explicar também um pouco por esse sentido. Fala, Gabriel. Eu não lembro mais o que eu ia falar. Ah, porra, não é possível, Gabriel.